Drone russo atinge prédio residencial em país da OTAN, ferindo 2 civis. Esse país era a Romênia. E, segundo o artigo 5 da OTAN, um ataque a um membro é um ataque a todos os 32. Então, a pergunta que todos os países estão fazendo agora é se isso foi um erro ou se foi um teste. Porque se isso foi um teste, Putin acabou de colocar o dedo no gatilho mais perigoso da geopolítica moderna. Este vídeo não é realmente sobre um drone, mas sobre por que Putin se sentiu tão pressionado a arriscar uma escalada com a OTAN. Veja, nas últimas 2 semanas, 3 coisas deram muito errado para a Rússia. O exército está perdendo terreno na linha de frente. E agora mesmo, eles perderam um território crítico perto de Pokrovsk. A população russa está abertamente zombando de Putin. E o único prêmio que definiu toda a sua presidência, a Crimeia, está começando a escapar de suas mãos. Então, neste vídeo, quero mostrar para vocês o que realmente está desmoronando dentro da Rússia agora e por que o próximo movimento de Putin pode decidir se essa guerra permanece dentro da Ucrânia ou se espalha para o resto da Europa. Antes de falar das linhas de frente, da brigada eliminada pela Ucrânia e da crise de combustível na Crimeia, quero mostrar algo que não vi em 4 anos cobrindo esta guerra. Russos agora fazem piadas abertamente sobre quanto Putin está perdendo. Veja esta piada. Não sou eu quem diz. Vem das redes sociais russas. Putin visita uma escola, faz um discurso sobre como a Rússia é o melhor país do mundo e, em seguida, abre para perguntas. Um estudante se levanta e diz: "Meu nome é Sasha e eu tenho 2 perguntas. Primeiro, por que a Rússia invadiu a Ucrânia? E segundo, por que ainda não vencemos essa guerra?" Veja, bem antes de Putin poder responder, o sinal do almoço toca. E, infelizmente, todos precisam ir almoçar. Então, eles deixam a sala de aula. Felizmente, a sessão de perguntas e respostas segue após o almoço. É quando outro garoto se levanta e diz: "Meu nome é Boris e eu tenho 4 perguntas. Primeiro, por que a Rússia invadiu a Ucrânia? Segundo, por que ainda não vencemos a guerra? E a nova, por que o sinal do almoço tocou 20 minutos mais cedo? E a última, onde está Xaxá?" Essa é a piada que os russos compartilham para enfrentar tempos difíceis. Os russos estão percebendo que Putin não está exatamente tomando decisões sábias. E o exemplo mais claro disso veio há 2 dias, quando um dos drones russos fez algo que nenhuma arma russa deveria fazer. Ele atingiu um prédio residencial em um país da OTAN. Antes de analisarmos a importância desse ataque e a resposta da OTAN, tenho uma pergunta para vocês. Nos nossos vídeos, sempre abordamos as decisões que os líderes estão tomando e como elas impactam seus países, especialmente durante a guerra. Mas você já se perguntou como lideraria seu país se estivesse em uma posição parecida? Graças ao patrocinador de hoje, você pode descobrir isso sem arriscar uma guerra real. Supremacy World War III é um jogo de estratégia online grátis, onde você comanda uma nação real em uma guerra global moderna. Escolha qualquer país que você quiser e enfrente até 99 jogadores reais em partidas que duram semanas. Você constrói seu exército do zero, com tanques, submarinos, tudo o que puder imaginar. Você também negocia alianças, assina tratados e os trai quando for conveniente para você. Cada decisão importa, porque todos os outros na mesa são pessoas reais tentando te superar. Eles também iniciaram a Season 20, Underworld Protocol. Nesta temporada, uma nova força entrou no campo de batalha, e ela atua nas sombras, oferecendo acordos que podem mudar o rumo da guerra, feitos de forma silenciosa e discreta no mercado negro. Gratuito e multiplataforma, disponível para PC e dispositivos móveis. E se você clicar no meu link na descrição, você recebe um pacote inicial exclusivo com uma unidade Elite Railgun gratuita, no valor de $40. Mas é só para novos jogadores e só pelos próximos 30 dias. Então clique no link na descrição ou escaneie o QR Code agora mesmo e garanta seu bônus. Obrigado a Supremacy World War III por patrocinar o vídeo de hoje. Não se esqueça de clicar no link na descrição para baixar o jogo e garantir seu pacote inicial Elite Railgun com $40 pelos próximos 30 dias. Agora, antes de falarmos sobre esse ataque à OTAN, precisamos entender a pressão que Putin está enfrentando neste momento. Esse ataque de drone na Romênia não foi ordenado por alguém com muitas opções. Vamos começar pelas linhas de frente. Durante o último ano, toda a mídia de propaganda russa vinha prometendo que a cidade de Pokrovsk estava prestes a cair, que ela estaria sob controle russo em breve.
Isso é importante porque Pokrovsk é o centro logístico que liga a linha de frente de Donetsk ao território controlado pela Ucrânia. Se a Rússia conquistar essa cidade, a frente oriental ficará mais difícil para as forças ucranianas. E é exatamente por isso que Putin estava dizendo aos russos em outubro passado, outubro de 2025, que a cidade seria capturada até o inverno. Na verdade, ele estava dizendo que metade da cidade já estava capturada. Mas adivinha, o inverno veio e passou, e Pokrovsk ainda está de pé. E aqui está o que aconteceu há poucos dias. O mapa do Deep State informa que as forças ucranianas libertaram território perto de Novoslivka e avançaram por uma série de localidades no setor de Oleksandrivka, onde operações de limpeza estão em andamento em todas essas áreas. Tenho certeza de que vou pronunciar errado, mas o importante é que, devido a esses avanços, as forças russas perderam ao menos 46 quilômetros quadrados de território. Esse território não é grande. São 46 quilômetros quadrados, mais ou menos o tamanho de Manhattan, ou um pouco menor. O fundamental é o avanço ucraniano, mostrando que a Rússia não só parou de avançar, mas está recuando, enquanto a Ucrânia recupera território. Na verdade, isso está se tornando tão evidente que até mesmo os blogueiros militares russos, ou seja, pessoas que atualizam a população russa sobre a guerra, sobre como as forças russas estão indo na linha de frente, bem, eles estão falando sobre o quão ruim a situação ficou. Trecho de um dos blogueiros de guerra russos mais famosos, que agora afirma publicamente que a Rússia está praticamente sem rival. Ao dizer sem igual, talvez não seja o termo exato. A Rússia está basicamente ficando para trás quando se trata dos avanços dos drones ucranianos. A Ucrânia está tão à frente que os soldados russos não têm chance. Ouça só. No momento, a disparidade de drones é tanta que, para cada um dos nossos soldados, há 20, 30 e às vezes até 70 drones inimigos. Sim, isso também acontece. Veja só, não é só um blogueiro militar dizendo isso. O próprio Putin confirmou publicamente. Antes de mostrar o trecho, destaco a confissão de Putin. Ele admite publicamente que a Ucrânia agora consegue atingir alvos na Rússia com mais facilidade. Isso é importante porque há cerca de uma semana comentamos que Moscou sofreu seu maior ataque desde a Segunda Guerra Mundial. Realmente histórico. O público russo, na verdade, a elite de Moscou, pôde ver esse ataque de drones. E é exatamente por isso que Putin não pôde fugir disso. Putin não pôde simplesmente ignorar, e por isso teve que vir a público e admitir. E adivinha só, ele não está dando à Ucrânia o crédito que ela merece. Ele está tentando colocar a culpa nos países ocidentais. Ouça você mesmo. E as tentativas de atingir o território russo. E em outros lugares. Bem, já que o Ocidente está fornecendo drones para eles, isso ficou muito mais fácil. Eles podem simplesmente pegar outro e apertar o botão. Isso mostra que precisamos fortalecer nossos sistemas, e continuaremos fazendo isso. Agora, isso é só parte do problema que Putin enfrenta. As perdas na linha de frente são só a primeira crise. A segunda ocorre atrás das linhas de frente e envolve novamente drones ucranianos. Na noite passada, as forças ucranianas fizeram justiça, algo que alguns ucranianos esperam há 4 anos, desde que essa invasão começou, essa operação militar especial. Aqui está o relatório. A base da brigada ligada às atrocidades de Bucha foi atingida. Na noite de 30 de maio, operadores de drones ucranianos atingiram diversos alvos russos atrás das linhas de frente, com 21 acertos confirmados relatados. Os alvos eram campos de treinamento, rotas logísticas e depósitos de gás. Entre eles estava uma área de treinamento usada pelo 36º Exército da Rússia e por pessoal da 64ª Brigada de Fuzileiros Motorizados, a unidade amplamente associada às atrocidades cometidas em Bucha em 2022. Relatórios iniciais sugerem que as forças russas sofreram 31 baixas, incluindo mortos e feridos. Agora, se esse nome não te soa familiar, deixa eu te explicar por que ele é tão importante. A 64ª Brigada de Fuzileiros Motorizados foi associada ao massacre de Bucha por investigadores internacionais. Bucha é uma pequena cidade nos arredores de Kiev, e em março de 2022, basicamente no primeiro mês da invasão, as forças russas ocuparam a cidade na esperança de tomar Kiev. Quando eles falharam e recuaram, jornalistas e investigadores da ONU entraram e encontraram algo realmente horrível. Encontraram centenas de civis mortos pelas ruas, alguns com as mãos amarradas atrás das costas. Outros estavam enterrados em valas comuns atrás de igrejas e blocos de apartamentos.
Temos imagens de câmeras de segurança, que não vou mostrar, mostrando civis tentando fugir das forças russas e sendo baleados pelas costas ao escapar. Isso ocorreu quando a Rússia fracassou na operação militar especial de 3 dias e as forças russas descontaram sua raiva na população civil da cidade. Agora, por 4 anos, os homens daquela brigada voltaram para casa, provavelmente foram promovidos, tiraram férias, fizeram tudo o que quiseram. Eles acreditavam que estavam seguros. Agora, é aqui que eu quero falar sobre uma reportagem que fizemos em algum momento do ano passado. E nessa reportagem, falamos sobre um programa que a Ucrânia vem conduzindo discretamente, onde, em bunkers, mais ou menos 3-4 áreas, ou 3-4 bunkers, ao redor da cidade de Kiev, há oficiais ucranianos que basicamente têm fotos de todos os soldados e oficiais russos que cometeram crimes de guerra. Seja um crime de guerra que aconteceu diante das câmeras, ou um crime de guerra que os oficiais ucranianos souberam por meio de testemunhas oculares. E toda vez que eles conseguem uma foto, eles colocam na parede. E então, 24 horas por dia, 7 dias por semana, oficiais ucranianos, hackers ucranianos e investigadores ucranianos estão tentando encontrar esses soldados russos. Não importa se estão na Rússia ou no exterior, pois alguns soldados tiram férias após cometer crimes de guerra na Ucrânia. E eles estão rastreando todos esses soldados e fazendo o máximo para fazer justiça aos civis ucranianos, como eles merecem. Agora, essa operação secreta resultou em várias operações bem-sucedidas que as forças ucranianas realizaram, ou seja, entregando justiça diretamente aos criminosos de guerra russos. Ontem mesmo, mais um foi adicionado à lista. Tenho certeza de que não será o último. Espero que o último seja o próprio Putin. Mas, de qualquer forma, essas são as 2 crises com as quais a Rússia está lidando. Por um lado, as forças russas estão perdendo terreno em Pokrovsk, um setor sobre o qual o próprio Putin falou publicamente. Soldados russos, possivelmente de elite, são alvo atrás das linhas de frente, e a Rússia não consegue impedir isso. Como se já não fosse ruim, as piores notícias agora vêm da Crimeia. E para Putin, a Crimeia é realmente muito importante. Porque precisamos olhar para trás e ver o que estava acontecendo na Rússia quando Putin realmente capturou a Crimeia. Em 2014, Putin estava politicamente enfraquecido após alterar a Constituição russa para disputar um 3º mandato. E sua aprovação estava no nível mais baixo de todos os tempos quando ele assumiu o cargo para o 3º mandato, porque os russos simplesmente não estavam satisfeitos com isso. Eles achavam que a Rússia regredia ao tempo da União Soviética, com ditadores e tudo mais. Muitos russos que afirmavam isso estavam certos. Mas adivinha só, a Crimeia foi o divisor de águas que mudou a sorte de Putin. Ele anexou a Crimeia e sua aprovação disparou da noite para o dia. A popularidade dele no país era altíssima. De certo modo, pode-se dizer que a Crimeia é a fonte do poder político de Putin. É a prova para os soldados russos de que ele tornou a Rússia forte de novo. Se a Crimeia começar a escapar das mãos de Putin, isso vira um problema muito grande. E adivinha o que está acontecendo dentro da Crimeia agora? Dá uma olhada. Na semana passada, a Ucrânia lançou o que eles estão chamando de Operação Bloqueio Logístico. O objetivo dessa operação é bem simples: isolar a Crimeia do Rússia continental. Em uma semana, forças especiais ucranianas atingiram mais de 500 veículos russos na rota terrestre de suprimentos para a península. Isso inclui caminhões de combustível, munição e comboios. Os drones ucranianos dão conta de qualquer veículo que pareça ter uso militar. E 500 em uma semana é um número surpreendentemente alto. Isso é algo que não tínhamos visto antes. Do jeito que a Rússia age agora, terá muita dificuldade para repor caminhões, veículos ou comboios destruídos. E adivinha, isso já está tendo impacto na vida cotidiana na Crimeia. Vídeos nas redes sociais mostram russos na Rússia reclamando que não conseguem abastecer com gasolina na Crimeia. Eles basicamente estão dizendo que você pode entrar na Crimeia abastecendo o carro na Rússia continental, mas não consegue sair porque todos os postos de gasolina têm filas tão longas que você não consegue o que precisa. Ouça só. Aqui está a situação da gasolina na Crimeia. Você entra em Kerch, ainda tem gasolina. E em direção à Costa Sul, ainda tem gasolina e em postos como o TS Atan. Se você dirigir em direção a Krasnoperekopsk, então a partir de Dizenkoy, não há absolutamente nenhum tipo de gasolina. Nem 92, nem 95 só tem diesel. Ainda assim, alguns postos estão vazios. Considere isso ao viajar para a Crimeia. Mas afinal, o que há para levar em conta? Você simplesmente atravessa a Crimeia assim e não tem gasolina.
E você não terá o suficiente para voltar. Então, quem tem viagens marcadas deveria repensar seus planos, porque realmente existe a possibilidade de você chegar de carro e sair a pé, andando. A escassez de combustível é mais grave na Crimeia, mas outras regiões também sofrem. Na verdade, esse é um problema que também está aumentando cada vez mais na Rússia continental. E é exatamente por isso que até a mídia russa está sendo forçada a noticiar sobre isso. Ouça esta reportagem da BBC de Steve Rosenberg. E os jornais russos de hoje noticiam uma escassez de combustível na Rússia. O jornal Nezavisимая Gazeta escreve: o número de regiões russas com restrições à venda de combustível está se multiplicando. Em várias regiões estão sendo impostas restrições à venda de combustível. Restrições à venda de gasolina e A95 foram introduzidas em vários distritos da região de Kostromá. Restrições em alguns postos de gasolina na região de Tver. Foram registrados problemas com combustível em Magadan e Murmansk. Por que isso está acontecendo? O jornal explica. Uma das causas da escassez são os reparos imprevistos nas refinarias de petróleo. Devido a reparos não programados, várias refinarias reduziram as vendas de combustível em maio. Cerca de 1/5 de toda a capacidade de refino do país foi afetada. Agências de notícias ocidentais relatam que quase todas as principais refinarias da Rússia Central tiveram que suspender ou reduzir a produção de combustível. A participação combinada delas na produção de combustível é de mais de 30% para a gasolina e cerca de 25% para o diesel. O artigo ainda não deu motivo para esses reparos não programados, mas é possível imaginar ligação com os recentes ataques de drones ucranianos a instalações petrolíferas russas. Mas isso recebe uma breve menção mais adiante no artigo. Primeiro, afirma que as autoridades russas enfatizam que o mercado interno está repleto de combustível. Na semana passada, o Ministério da Energia voltou a afirmar que a indústria de combustíveis da Rússia está pronta para o aumento sazonal da demanda por gasolina e diesel, conforme planejado. O Kremlin também não viu nenhum risco no fornecimento de combustível, inclusive como resultado de ataques de drones às refinarias. As mentiras do Kremlin estão tão evidentes que até ex-generais russos passaram a criticá-lo publicamente. Este é Igor Girkin. Se esse nome não significa nada para você, aqui vai um breve resumo. Girkin foi um dos arquitetos da invasão russa do leste da Ucrânia em 2014. Ele ajudou Putin a tomar Donetsk e Luhansk, mas depois rompeu com o Kremlin por causa do mau andamento da atual operação militar especial. Então, Putin o prendeu. Agora, felizmente para nós, mesmo da prisão, Girkin ainda consegue divulgar declarações públicas. E toda vez, ele simplesmente ataca Putin. Ouça o que ele acabou de dizer. Ninguém desacredita e prejudica mais a Rússia do que nosso próprio governo. A estratégia teimosa mantida por 4 anos após o fracasso retumbante dos planos idiotas de substituir Zelensky está nos levando lentamente a uma derrota catastrófica. Isso vem de um herói de guerra russo, que entende de guerra melhor que eu, e provavelmente até melhor que o próprio Putin. Então, é isso que Putin está enfrentando. E agora faz sentido que quando um líder como Putin, um criminoso de guerra como Putin, está encurralado, ele faz o que todo líder encurralado já fez antes dele. Ele intensifica a guerra. Voltando ao drone citado no início do vídeo, há 2 dias, um drone russo cruzou a fronteira da Romênia e atingiu um prédio residencial. O disparo feriu 2 civis romenos. Vale ressaltar que a Romênia faz parte da OTAN. Segundo o artigo 5, se isso for considerado um ataque à Romênia, seria considerado um ataque a todos os países, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha. E eles teriam que vir em defesa da Romênia. Agora, dando o benefício da dúvida à Rússia, embora provavelmente não mereça, é possível que o drone não tenha sido direcionado à Romênia. Provavelmente era um drone que se desviou ao tentar atingir civis ucranianos. Isso não melhora a situação. Apenas mostra que a Rússia mata civis tão imprudentemente que a violência ultrapassa as fronteiras da OTAN. Esta parte me deixa nervoso. Não é a primeira vez que a Rússia faz isso. No ano passado, mostramos drones e caças russos violando o espaço aéreo da OTAN por meses. Esses drones, às vezes, invadiam profundamente o território da OTAN, que respondia com declarações severas, enquanto a Rússia fingia pedir desculpas.
Mas se você olhar para tudo isso junto, parece que a Rússia está intensificando a guerra aos poucos. Continua subindo um degrau, porque até agora tivemos drones entrando em um país da OTAN, ou talvez, você sabe, caindo em uma floresta ou em uma área vazia. Mas essa é a primeira vez que um drone russo atingiu um prédio residencial que estava ocupado e feriu 2 civis de um país da OTAN. Se você quiser ser realmente cínico, parece que a Rússia está tentando testar o limite. A Rússia está tentando descobrir em que ponto a resposta da OTAN se torna algo maior do que apenas uma declaração. A boa notícia é que a resposta da OTAN foi mais forte que o normal. Em menos de 24 horas após o ataque, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, confirmou que o drone veio da Rússia e os Estados Unidos, junto com a OTAN, condenaram o ataque e reafirmaram que a OTAN defenderá cada centímetro do território da aliança. A participação dos Estados Unidos na declaração é significativa, já que Trump não tem sido fã da OTAN ultimamente. Ele comentou recentemente que a OTAN é impotente sem os Estados Unidos. Na minha opinião, declarações como essas dão ao Putin mais a impressão de que talvez ele possa ultrapassar um pouco mais os limites do que poderia de outra forma. Agora, se mudarmos nosso foco para a Rússia, tivemos o próprio Putin, que estava no Cazaquistão quando esse ataque aconteceu, e ele estava fazendo um discurso literalmente algumas horas depois do ataque, e meio que deu uma resposta oficial. Ouça só. Alguém me disse pouco antes de eu entrar aqui, um drone entrou no espaço aéreo da Roménia. Não, eu não sei que drone era. Por favor, me informe qual informação está na mídia atualmente. Drone atingiu o prédio residencial na Romênia. E dizem que é um drone russo. Quem diz que é um drone russo? Muita gente significa ninguém. Exatamente quem? Nomes. Ursula von der Leyen. Bem, ela não foi para a Romênia. Ela não investigou. Ela não olhou os destroços do drone. Ninguém pode dizer onde um veículo voador veio antes de fazerem uma análise forense, porque alguns drones ucranianos, entram no espaço aéreo finlandês, no espaço aéreo polonês, no espaço aéreo dos países bálticos. Drones ucranianos fazem isso. E a primeira reação foi exatamente a mesma que eles têm agora na Romênia. Os russos estão nos atacando, diziam. E então? Eles descobriram que esses drones não tinham nada a ver com a Rússia. A Rússia não tinha nada a ver com esses drones. Eles vieram da Ucrânia. Veja só. O tempo todo, Putin afirma que aquele drone não era russo. Nós temos o ex-presidente russo e atual chefe do Conselho de Segurança da Rússia dizendo isso publicamente. Agora, os cidadãos europeus precisam ser mais cuidadosos quando dormem à noite, porque não vivem em paz. Essa declaração, na verdade, vem de Dmitry Medvedev. Ouça só. A euroimpotência fez birra porque um drone atingiu um prédio residencial na Romênia. Obviamente, primeiro precisamos estabelecer quem exatamente lançou esse drone. Agora, quando essa declaração foi divulgada, isso foi horas depois do ataque do drone ter acontecido. Naquele momento, só a Romênia tinha confirmado que era um drone russo. Horas depois, veio a confirmação da OTAN e dos Estados Unidos. Quase todos concordam, países europeus, OTAN e Estados Unidos, que era um drone russo. Mesmo assim, todos os países da União Europeia deveriam manter silêncio sobre o assunto. Os Estados europeus são participantes diretos da guerra contra a Rússia, e ninguém está mais tentando fingir o contrário. Sim, eles usam prepostos bandeiristas para conduzir as hostilidades. Mas que diferença isso faz para nós? Drones europeus, seus componentes, armas e dados de inteligência são usados diariamente para atacar nosso país. Por isso, prédios residenciais são danificados e civis mortos. Assim como no caso do ataque em Trablus. O sangue está nas mãos de canalhas como Ursula, Merz, Macron, Starmer e outros parasitas repugnantes. Então que eles se acostumem com isso. Não será a última vez. Ele basicamente confirma que não foi a Rússia, mas que os ataques continuarão. Interprete como quiser. Há uma guerra e cidadãos da OPEA, como população de estados em guerra, não deveriam esperar uma noite tranquila, principalmente próximos a fábricas de drones que abastecem as forças de bandeira. Todo mundo está dizendo que a Rússia não lançou esse ataque, mas ao mesmo tempo estão dizendo: olha, você deveria tomar cuidado se mora perto de uma fábrica. Vamos continuar. Então cale a boca.
Isso é só o começo. Ao mesmo tempo, todas essas nulidades europeias, os idiotas à frente da europeia e os burocratas medíocres que comandam esse mal-entendido chamado União Europeia, sabem exatamente como encerrar essa guerra. Portanto, fale com eles. Agora, o importante a destacar aqui é que ele faz isso há muito tempo. E antes, às vezes no ano passado, ele também incluía os Estados Unidos nessas declarações sempre que estava distribuindo ameaças. Acho que dessa vez ele exagerou, dizendo que a Rússia planejava lançar uma bomba nuclear nos Estados Unidos. Trump respondeu: "Ei, colocamos submarinos nucleares na costa russa, no Mar Negro. Se a Rússia quiser iniciar uma guerra nuclear, os Estados Unidos estão prontos. Temos armas nucleares mais potentes e maiores do que as da Rússia." E desde então, Medvedev não tem mencionado os Estados Unidos ou Trump em suas declarações. Isso meio que confirma o fato de que tudo isso é um grande blefe. Como se fingisse ser maluco, esperando que o outro recuasse e acreditasse que ele pode fazer qualquer coisa. Quando, na realidade, se você realmente reage, ele recua bem rápido. Ou acho que a Rússia recua bem rápido. Agora, uma última coisa antes de eu ir. Na próxima semana, provavelmente você verá uma onda de propaganda russa nas páginas de redes sociais que você acompanha, especialmente nos Estados Unidos. Porque temos comentaristas políticos como Candace Owens, talvez até Tucker Carlson, indo para a Rússia de férias. Eu, por exemplo, prefiro tirar férias em lugares sem preocupação com drones, mas cada um faz suas escolhas. Tenho certeza de que a Rússia usará isso para promover propaganda anti-ucraniana. Não sei como será, mas sei que está vindo. Então, não se esqueça de clicar no botão de se inscrever aqui embaixo, porque estamos aqui para desmentir qualquer coisa que a Rússia esteja prestes a divulgar. Estamos fazendo isso há 4 anos, e vamos continuar enquanto Putin estiver no poder. É isso, pessoal. Meu nome é Sam. Vejo vocês no próximo vídeo.